Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como perder gordura, inclusive aquela gordura localizada, persistente, muito mais rápido. Muitas pessoas sofrem com acúmulo de gordura, seja aquela gordura visceral, central, abdominal, que permeia os órgãos, inclusive, ou a gordura localizada, que é aquela gordura mais resistente, o falso magro, como a gente chama, aquela pessoa que acumula mais gordura no culote, nas coxas, no quadril. Então, existem algumas estratégias de estilo de vida, de alimentação, que vão dar um resultado muito mais rápido e sustentável para você manter essa perda de gordura depois que você conseguiu atingir esse objetivo. Você vai adorar esse vídeo, tem mudanças que você já pode começar colocando em prática hoje mesmo. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar o vídeo, eu quero te perguntar se você tá querendo perder gordura. Tem alguma área específica? É uma gordurinha localizada, como eu te falei? Mais no quadril, mais nas coxas, mais nessa parte da barriga? Ou é uma gordura geral, né? Você gostaria de perder peso de uma maneira mais ampla? As dicas que eu vou te passar aqui, obviamente, servem para as duas coisas. A gente sabe que existe um tipo de gordura que é mais resistente a ser queimada, que justamente aquela gordurinha localizada, né? A pessoa já conseguiu emagrecer, já chegou no objetivo de peso dela, ou até mesmo no visual, mas tem um acúmulo em determinadas áreas, e isso pode acontecer, sim, por causa do tipo de depósito de gordura. Basicamente, a gente tem dois tipos diferentes de gordura no nosso corpo. Um deles é aquela gordura visceral, abdominal, central, e você vê que essa gordura é uma gordura mais metabólica, é aquela gordura da barriga em que ela é acumulada justamente mais nessa região daqui do centro do corpo, fica entre ou por cima dos órgãos, né? Então ela pode envolver o fígado, pode envolver até mesmo o coração em casos mais específicos, e outros órgãos podem ser acometidos por essa gordura. Essa é uma gordura que a gente não consegue pensar, a gente não consegue pegar ela não é subcutânea, então ela tá realmente dentro dessa cavidade abdominal, torácica, enfim, dependendo do grau de gordura que você tem acumulado. E essa é uma gordura muito perigosa para a saúde, para a parte cardiovascular, para a inflamação do corpo, para a parte metabólica de uma maneira mais ampla. E existem pessoas que têm tendência a acumular mais gordura nessa área que eu te falei, e tem outras pessoas que não têm. São os chamados falsos magros, como a gente diz. Às vezes você olha a pessoa e fala assim, poxa, essa pessoa é magrinha, mas quando você vai ver a quantidade de gordura que tem nas pregas abdominais, no culote, no quadril, até mesmo na parte de baixo, aquela pochete da barriga embaixo do umbigo, sabe? São mais proeminentes, e as pessoas falam que é muito difícil perder essa gordurinha localizada. Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários com qual tipo de gordura, acúmulo de gordura você se identifica. Pra você, a gordura se acumula mais nessa região assim central do corpo, ou é uma gordura mais localizada, como eu te falei? Escreve pra mim aqui embaixo que eu vou adorar, até mesmo para trazer mais dicas para você quanto a isso. Independente do tipo de gordura que você tenha, tem alguns tipos de mudanças no seu estilo de vida que você pode fazer que vão trazer bons resultados para você conseguir ter uma diminuição do percentual de gordura do seu corpo. Primeira coisa, com certeza, está relacionada a você controlar a quantidade e a qualidade de carboidratos que você ingere no dia a dia. A gente sabe que carboidratos de muito alto índice glicêmico em grandes quantidades dão picos de insulina ao longo do dia. E o pico de insulina prejudica das duas formas. Ele prejudica favorecendo o acúmulo dessa região visceral, central, abdominal, e prejudica também o acúmulo de gordura localizada, porque essa gordura localizada tem mais receptores alfa para esse tipo de gordura ser mais acumulado no organismo. Então, quando você tem pico de gordura, de insulina, no corpo, você favorece muito esse acúmulo de gordura, e se você tem uma maior tendência, não vai acumular só nessa parte central, também vai aumentar ainda mais essa célula de gordura subcutânea que você já tem. Então é muito importante controlar essa questão do carboidrato. É super importante você evitar os picos de insulina. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre resistência à insulina e sobre índice glicêmico, que são vídeos interessantes, de base, para você aprender mais sobre isso. Eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição para você. Mas já fica sabendo porque para você controlar a qualidade de carboidrato é sempre importante que você evite açúcar, claro, que você evite alimentos que se comportam como açúcar no nosso corpo, ou seja, farinha branca, pão branco, macarrão branco, tudo que tenha muito alto índice glicêmico. Então, que você prefira ingerir, junto dos alimentos ricos em carboidratos, alimentos ricos em fibra, em proteína e gorduras saudáveis, para puxar esse índice glicêmico mais para baixo e evitar os picos de insulina.
Então você pode acrescentar, por exemplo, na sua alimentação mais chia, que já tem fibras e gorduras saudáveis. Você pode acrescentar um iogurte, que tem proteína, e dependendo do tipo de iogurte, pode ter um pouco de gordura também. Você pode acrescentar um abacate, você pode acrescentar um coco. Existem vários alimentos que você pode acrescentar no dia a dia para controlar o índice glicêmico. Como eu falei, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo para te ajudar também. Mas a gente sabe que a nossa alimentação não é só carboidrato, proteína e gordura, e esse é um grande erro que muitas pessoas cometem, focarem só nos macronutrientes. A gente tem vários micronutrientes importantíssimos para muitas reações metabólicas do nosso corpo. Então as vitaminas, os minerais são cofatores de reações metabólicas, eles podem agir de forma diferente, facilitando a oxidação de gordura. Por exemplo, eles podem estar relacionados com acelerar mais o metabolismo, podem estar relacionados com a regulação hormonal, até mesmo na própria secreção de insulina que a gente tem no nosso corpo. Na queima de gordura, por si só, pode estar relacionado com a diminuição da inflamação, melhora da sensibilidade à insulina. Então tem várias vitaminas e minerais que a gente consome que podem favorecer esse processo de diminuição da gordura do nosso corpo, tanto a gordura visceral quanto a gordura subcutânea. Se você quer mais dicas com relação a isso, lembra que eu tenho um material bem legal, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você. E lembra também que é bem importante que você consuma alimentos ricos nos micronutrientes, que normalmente são vegetais. Então, legumes, verduras e frutas são ótimas fontes de micronutrientes no nosso dia a dia. A gente deve acrescentar mais. As vitaminas do complexo B estão muito relacionadas com a produção de energia, com a metabolização dos carboidratos, da proteína e da gordura. A vitamina C é um antioxidante super poderoso, está relacionado com a síntese de colágeno também, na construção de massa muscular, então ajuda também na manutenção da massa magra, que acelera o metabolismo. É importante também a gente falar do magnésio, que está relacionado com a contração muscular e melhora o exercício físico. O zinco também regula alguns hormônios do nosso corpo que são secretados, principalmente os hormônios sexuais, que estão muito relacionados com essa parte metabólica também. Vale a pena relembrar também que o selênio é um potente antioxidante que ajuda muito no processo anti-inflamatório do nosso corpo, ajudando a favorecer o emagrecimento, e o cromo está muito relacionado à secreção de insulina. Eu tenho vídeos aqui falando de várias vitaminas e minerais, tem até uma playlist delas, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas lembra que a mensagem aqui, o que você pode fazer, né, para conseguir facilitar essa questão dos micronutrientes? É consumir mais legume, verdura e fruta. E lembra que também, normalmente, eles têm um valor calórico baixo, eles já têm um índice glicêmico mais baixo, eles já contêm naturalmente mais fibras, então vai acrescentar vários nutrientes diferentes e favorecer a sua saciedade, a parte hormonal, a parte metabólica como um todo, e favorecer essa questão do emagrecimento, da diminuição do percentual de gordura. Outra estratégia interessante pode ser utilizar o jejum intermitente. Eu já tenho uma playlist inteira aqui no canal falando sobre ele. Se você não sabe o que é o jejum intermitente, ele está relacionado com períodos em que você consome alimentos e períodos em que você fica, entre aspas, com a janela fechada, em que você consome basicamente só água e líquidos não calóricos. Esse jejum intermitente ajuda, claro, porque você já suprime uma refeição no dia, então você já tem uma diminuição da ingestão calórica, o que ajuda no emagrecimento, mas nessa questão de gordura especificamente, ele ajuda porque ele ajuda a controlar mais a insulina, a secreção de insulina, a sensibilização à insulina, então ajuda numa parte mais metabólica. E ele ajuda a oxidar mais gordura, favorece a perda de peso. Claro que assim, o jejum intermitente não é indicado para todas as pessoas, existem pessoas inclusive que têm contraindicação, então lembra sempre que esse vídeo aqui é meramente informativo. Se você tiver alguma condição de saúde, quer saber se você pode ou não utilizar o jejum intermitente como uma estratégia complementar à perda de peso, fala com um profissional que te atende aí na sua cidade. Outra estratégia bem interessante é o ciclo de calorias, porque a gente tem no nosso corpo o que a gente chama de termogênese adaptativa, ou seja, as pessoas às vezes começam a fazer algum tipo de estratégia para emagrecer, fazem um déficit calórico, né? Que claro que é super importante para de fato você conseguir perder gordura. Mas o que acontece? O nosso corpo se adapta, gente. Claro que ele se adapta. Ele vê que você sistematicamente está consumindo menos caloria, ele vai se adaptar para ficar bem com aquele basal novo de calorias. Por isso a gente fala assim, eu tô comendo cada vez menos, eu não consigo emagrecer, tô no efeito platô. Por que isso acontece, Patrícia? Porque o nosso corpo é muito sábio, ele quer viver, ele quer manter, né, funcionando e vivo, então ele se adapta. Agora, para você conseguir dar esse choque que você precisa no metabolismo, muitas pessoas utilizam a estratégia de ciclagem de calorias, em que, por exemplo, esse é um exemplo, você consome menos calorias no final de semana, em que você não faz atividade física, e durante a semana você consome mais calorias se você for fazer uma corrida, uma musculação, um exercício. Para pessoas que fazem menos volume de exercício, às vezes pode ser justamente o contrário. As pessoas podem consumir menos calorias durante a semana
E no fim de semana se dão direito a ter aquele dia do lixo, em que consomem mais caloria. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você. Me conta se você já fez essa ciclagem de calorias, se pra você isso foi benéfico ou não, eu vou adorar ver seu comentário. Outra estratégia interessante pode fazer também, né, tem a ver também com outro tipo de ciclagem de carboidrato, que é o chamado carb cycling, em que você mais uma vez pode consumir mais carboidratos, por exemplo, durante a semana, antes ou durante ou depois do seu treino, dependendo do volume, da duração e da quantidade de treino que você faz, né, da intensidade. E aí no fim de semana você diminui a quantidade de carboidratos, ou o contrário, se você é uma pessoa que não treina tanto, mais uma vez, fazer uma dieta mais low carb durante a semana e no fim de semana se dá direito de sair de repente um dia, uma refeição ou duas, com mais carboidrato para dar aquele choque no seu metabolismo, no seu organismo. Eu tenho um vídeo inteiro falando de carb cycling, como fazer, dicas e tudo mais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição se você se interessar nessa estratégia também. Outra coisa que ajuda bastante na mobilização de gordura e na diminuição de gordura, tanto visceral quanto a subcutânea, são os exercícios de alta intensidade intercalados, que são chamados o HIIT, né? Então, você pode utilizar eles porque eles têm um efeito muito interessante, não só porque eles mobilizam muita gordura durante o treino, mas eles aumentam o efeito EPOC pós-treino, ou seja, eles fazem com que você mobilize mais gordura no pós-treino também, não só naquele momento que você treinou, porque às vezes o volume deles é curto, a intensidade é muito, muito alta, é uma intensidade intervalada, mas a quantidade de treino é pequena, tem treinos aí de 15 minutos, 20 minutos, e que às vezes tem um efeito mais interessante para o metabolismo do que algumas pessoas que caminham 30, 40 minutos. Então, isso acaba sendo muito interessante, porque hoje em dia todo mundo tá com pressa, ninguém tem muito tempo ou até mesmo paciência para ficar na academia fazendo muitos minutos de exercício, se beneficiam com o exercício HIIT, até mesmo por esse efeito complementar pós-treino que ele tem de adaptação metabólica. E lembra que qualquer tipo de atividade que você for fazer é interessantíssimo, que você tenha uma orientação de profissional de educação física e a liberação e prescrição de um médico, se você tem alguma condição de saúde especificamente, né, claro. E lembra que também existem vários profissionais aqui no YouTube que fazem esses treinos. Você pode escrever HIIT, H-I-I-T, treino para iniciante. Vão aparecer vários treinos legais que você pode começar a fazer, sempre com a liberação do médico. Outra coisa interessante é você verificar como estão os seus hormônios, porque tem alguns hormônios que, quando estão descompensados, podem prejudicar seu emagrecimento, podem prejudicar essa questão de você conseguir mobilizar mais gordura, até mesmo diminuir a quantidade de gordura visceral ou gordura subcutânea. Os hormônios que normalmente a gente analisa são a tireoide, com certeza, porque uma pessoa com hipotireoidismo tem mais dificuldade para emagrecer. Os hormônios sexuais, ou seja, o estrogênio, a testosterona, são hormônios que devem ser analisados para verificar como está a sua capacidade de oxidar gordura. Claro que também a insulina tem que ser dosada. Se você está com uma pessoa que está com resistência à insulina e está produzindo muita insulina, isso pode prejudicar essa questão da perda de peso, além de outras questões metabólicas super importantes. Então, é importantíssimo que se você já vem fazendo isso tudo e não está conseguindo emagrecer, diminuir a gordura, é importante ir no médico fazer um check-up dessa parte hormonal para verificar como isso está. Por último, mas não menos importante, não tem como não falar disso bastante, que é você não cortar muito as calorias. Tem gente que tá com muita pressa para emagrecer, quer resultado para ontem. A gente é assim hoje em dia, né? Ninguém tem muita paciência de fazer as coisas por muito tempo. E aí fala, eu vou fazer uma dieta muito restritiva, vou consumir 1000 calorias, vou consumir 800 calorias para emagrecer mais rápido. Isso só vai causar um estresse no seu corpo. Lembra da termogênese adaptativa que eu falei para você? Isso vai acontecer, você vai queimar massa muscular, você vai ficar com um metabolismo cada vez mais lento e vai ser cada vez mais difícil você perder peso e perder gordura. Então lembra sempre que para emagrecer a gente normalmente faz um cálculo de acordo com o seu metabolismo basal, acrescenta o fator atividade física e aí diminui 500 calorias. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso aqui, quanto de caloria que eu tenho que consumir para emagrecer. Esse vídeo tá bem legal e completo e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você também. Me conta então se você já tinha tentado fazer essas mudanças, há quanto tempo você está tentando emagrecer, quantos quilos você ainda quer emagrecer, você está mais focado em perder gordura localizada ou perder peso de uma maneira mais ampla? Escreve pra mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. Se você gostou do vídeo e quer mais vídeos assim para ajuda para emagrecer, dá sua curtida. Lembra que isso me ajuda muito aqui também no YouTube, a sua parte que você faz, né, para poder me agradecer também, para poder me ajudar também. Então deixa sua curtida, que isso é super importante para mim, e mostra pro YouTube que você confia no canal. Então isso assim é muito importante para mim. E se você já conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha. Ou
Vamos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.